5 mulheres, 5 identidades e um só objetivo: desmistificar a política, levar a política sem nenhum mistério para vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Mais uma vez estamos aqui com Jéssica Tupinambá, nossa indígena, e a nossa Viviane Leite, e também a nossa Lisdeile Nobre, direto de Uberlândia. Oi, Liz! Olá, queridas, é muito bom, sejam todos e todas muito bem-vindos do Política Sem Mistério. Hoje, agora, né, estamos com edições especiais de férias, já passamos por muitos lugares, já passamos pela França, pela Inglaterra e hoje em Minas Gerais, em Uberlândia, na minha cidade natal, na qual eu venho todos os anos visitar meus pais. Então, vocês estão aqui com esse postal, parque, local onde as pessoas vêm fazer caminhada. Aqui tem zoológico, aqui tem um lago muito bonito, tem um parque aqui atrás, tem um estádio de futebol, né? O primeiro jogador a fazer gol, que todo mundo conhece, Falcão. E tem o ginásio também, que é palco de várias disputas nacionais e internacionais de vôlei, basquete, enfim, tem muitas áreas aqui, o parque é enorme. Quando eu tinha uma melhor desenvoltura física, eu fazia a volta completa, que se eu não me engano, 5 km, né? A gente hoje vai conversar daqui, direto dessa paisagem, Liz, perfeita paisagem. Parece uma pintura. Você escolheu a dedo, né? Falou assim, eu quero que meu programa seja de um local bem lindo, e você achou. Desse jeito. Eu vou tentar depois dar um giro aqui de 360 graus, que é muito bonito aqui mesmo. Tá faltando uma, né? Tá faltando a nossa Andréa Peixoto. Andréia, né? Mas antes dizer que eu tô com muita saudade de cada uma de vocês. Liz, a gente também tá morrendo de saudade de você. Vamos te abraçar tanto. Deia também. Nosso programa não tá sendo o mesmo sem você. Um beijo pra você, Deia, tá? Vai aqui mandando nossas energias positivas pra você ficar, ó, 100%. E a gente recebendo a de vocês, de Liz lá de Uberlândia, de você lá nos seus afazeres pessoais, que não pôde hoje por razões, né, alheias à vontade dela de estar aqui conosco hoje. Mas nós vamos seguir o programa 5 mulheres, somos 5 em uma. Somos todas com o mesmo objetivo, com a nossa diversidade. E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o que foi comemorado no domingo passado, o bicentenário da independência da Bahia. Por que independência da Bahia, um ano após a independência do Brasil? Há muito esse questionamento, né? Uhum. A independência da Bahia, ela ocorreu em 2 de julho de 1823, um ano após Dom Pedro I decretar a independência do Brasil, lá em setembro de 1822. Ocorre que, a despeito de Dom Pedro I ter decretado a independência do Brasil, as tropas portuguesas continuaram dominando o nosso estado, né? Nosso estado baiano. E aí eu pergunto aqui para Viviane, por que a independência do Brasil deveria ser a data 2 de julho e não 7 de setembro? Não dá para dizer que o 2 de julho, né, que foi uma data que deveríamos comemorar a luta vitoriosa e não apenas só um acordo, né? Não dá para dizer que foi só no dia 7 de setembro de 1822 que comemora a independência do Brasil, porque até então as tropas portuguesas ainda invadiam aqui e só deixaram de invadir na época de 2 de julho de 1823, que foi a independência. Então deveria ser chamado de quê? Independência do Brasil na Bahia. E não podemos esquecer disso. Inclusive, até então, uma historiadora chamada Mariana Farias, ela fala sobre isso, né? Que ela fala que estima-se que houve 2.000 mortes durante essas batalhas na Bahia para que houvesse essa independência. Então devemos realmente valorizar essa independência do Brasil na Bahia.
Perfeito. Jéssica, nós sabemos que algumas personagens da independência do Brasil na Bahia foram mulheres, né? Mulheres que tiveram como, em quase toda a história, sua visibilidade deixada alheia, né? Mulheres que foram invisibilizadas, mulheres cuja história foi escondida, foi jogada por baixo do tapete. A história não nos deixa ver essas mulheres. Eu queria, Jéssica, que você falasse pra gente qual foi a importância da indígena Catarina Paraguaçu e da indígena, da mulher indígena nessas lutas da Bahia, especialmente do 2 de julho, não, que não começou exatamente no 2 de julho, né? Começou lá em junho, mas de junho até, de fato, a independência do Brasil na Bahia. Qual foi a participação das mulheres indígenas nesse projeto de independência real e, especialmente, da indígena Catarina Paraguaçu, nome forte, viu? Nossa, então, quando nós pensamos, né, em fazer esse programa, e aí, dentre, né, as diversas heroínas, que são 3 heroínas, que logo mais a gente vai destacar elas com bastante ênfase, deveria ser independência. Independência é uma palavra feminina, não é? Exatamente. Toda mulher deve carregar consigo mesmo a palavra independência, porque independência é um nome muito forte, né? É uma palavra forte e toda mulher deve ser independente. Muito bom. Arrasou. Então, olha só, eu até fiz umas anotações aqui para compartilhar com vocês, né? Com vocês aí de casa. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja o horário em que vocês forem nos assistir, aí do seu sofá, da sua cama, né? Mas nos assista, compartilhe também esses saberes junto conosco. É muito bom estar com vocês a cada programa, é de valor significativo, muito importante para mim. Eu me sinto, cada dia que é pra gente estar aqui junto, eu fico mais feliz. Ai, que estando lindo, com você, isso. com Andréia Peixoto. Querida, te amo demais, tá? Um forte abraço. Tá fazendo falta aqui. Liz, você tá fazendo falta aqui. Percebe que a sua mesa não está aqui? Nós amamos você. A mesa não tá aqui porque Liz, né, com todos os seus arranjos aqui, suas xícaras maravilhosas enfeitando a nossa mesa. Mas então, o que falar é de Catarina Paraguaçu. Gente, que mulher incrível ela é, Catarina Paraguaçu. Porque antes, o nome dela era Guaimbim Pará, porque ela pertence à etnia Tupinambá. Que legal. Né? Ela é uma mulher indígena, no qual ficou marcado na história, né, da nossa Bahia, que hoje é celebrado o dia 2 de julho e é festejado uma cabocla, né, em homenagem a Catarina Paraguaçu. E vocês sabiam que Catarina Paraguaçu significa mãe do Brasil. Olha que legal. Catarina, né, a Guaimbim-Pará, ela foi oferecida, digamos assim, né? Não é bem oferecida, mas ela foi oferecida ao português que naufragou, Diogo Álvares. Ela se casou com Diogo Álvares, né? O famoso Caramuru. E o que significa Caramuru? Caramuru significa conhecedor de costumes, né? Ele foi o único sobrevivente que ficou desse naufrágio e ele ficou responsável em fazer esse elo entre os portugueses, né? Entre essas grandes embarcações com os indígenas, né? Então ele fazia todo esse elo, todo esse diálogo. E Catarina, ela foi a primeira indígena a ser batizada em uma igreja católica. E também a primeira indígena a se casar em uma igreja. E isso tem registrado aí nos antigos livros. O fruto dessa união de Catarina com Diego Álvares gerou 10 filhos, né? E Catarina era danadinha. Gerou 10 filhos, meninas. E assim, o Diogo,
ele tinha as concubinas indígenas. Então, ou seja, ele não teve simplesmente apenas esses 10 filhos. Ele teve outros filhos também com indígenas. Mas com Catarina, que foi sua mulher oficial, que casou na igreja, ele teve 10 filhos. E ela foi apelidada por esse nome, né? Ficou Catarina Paraguaçu, porque mãe do Brasil. E um fator muito importante também, porque celebra tanto Catarina assim em Salvador. Porque Catarina, logo após que ela, desculpa ser um pouco longa, mas eu achei muito importante tá muito compartilhar isso com vocês. Logo após que ela se casou na igreja e também foi batizada, ela começou a ter sonhos com uma mulher. E nesses sonhos aparecia uma mulher com uma criança no colo. E Catarina meio que se desesperou, querendo entender que mulher é essa e tal, e ficou perguntando a Diogo. Então ela foi até esse navio que estava naufragado, né, lá, todo esbagaçado, não sei o quê, e encontrou essa imagem que foi dado o nome de Nossa Senhora da Graça. Né? E essa santa, esses sonhos que essa Nossa Senhora aparecia para ela, pedia que fizesse uma casa para ela. Que casa era essa? Uma igreja que hoje foi a primeira igreja de Salvador, que é a igreja Nossa Senhora da Graça. Que é Catarina Paraguaçu, ela está enterrada, seus restos, né, mortais, estão enterrados nessa igreja em Salvador, como também os restos mortais do seu marido Diogo, né? Então eles estão enterrados nessa igreja, que foi uma igreja construída por ela, doada por ela, né, para Nossa Senhora da Graça, que é a igreja mais velha de Salvador. Então, assim, ela construiu uma linda história e também fez parte de todos aqueles momentos de guerras, de luta. Então, assim, ela ficou registrada na história, né, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Catarina Paraguaçu. E ela é uma indígena e ela pertence à etnia Tupinambá. Olha que honra. É uma honra mesmo. Eu acho verdade. Eu não sabia isso. E eu acho interessante até o que Jéssica falou, porque muitas vezes eles invisibilizam o Nordeste, né? A questão da independência da Bahia não é muito reconhecida, se você parar para perceber. As pessoas só sabem o que aconteceu, o grito do Ipiranga, quando Dom Pedro I gritou lá, independência? E o que mais é incrível ainda, Vivi, que eu fico observando essa história que nós buscamos abordar hoje aqui no nosso programa, que o primeiro grito foi o das mulheres. Exatamente. E assim, nos memora bastante enfatizar aqui, que às vezes pessoas acham chato, ruim, mas é necessário falar que mulheres foram apagadas ao longo de muitos anos. E ainda são apagadas. Por quê? Esse nome de Catarina vem mais influência. Agora, no século XXI, as mulheres que deveriam estar sendo mais faladas com a freira, né? Que você vai logo enfatizar um pouco melhor, que é Maria Quitéria, Maria Felipa, Joana Angélica. Então, assim, veio ter uma representatividade, ser muito falada agora, mas há muito tempo as mulheres, né, vêm sendo apagadas aí da história e tal. E o grito da independência é o grito das mulheres. É perfeita essa fala de Jéssica, porque nos remete, olha a analogia que a gente pode fazer, nos remete à chegada dos portugueses e à saída das tropas portuguesas no mesmo lugar, né? Eu não creio que tenha sido mera coincidência, porque a Bahia é um lugar muito especial, eu amo minha Bahia. Eu não podia não ser baiana, desculpa, viu, Lisdeile, mas eu não podia não ser baiana. Essa sua fala traz à memória, traz à discussão, traz ao debate público exatamente o protagonismo dos indígenas, dos nossos povos originários, né? Onde na escola a gente ouve dizer, onde nos debates públicos a gente ouve dizer que Catarina Paraguaçu foi uma protagonista na história da independência do Brasil da Bahia, que deveria ser um feriado nacional e não só estadual, regional, né? Exatamente. E aí vem as histórias. Lisdeile, quer falar? Sim. Pode concluir, aí depois você passa a palavra. Obrigada. Então, veio à memória também Maria Quitéria, né? Que ela se travestiu de homem para poder participar da guerra. E eu aqui discutindo com vocês, eu falei, gente, é tão difícil para nós hoje, né? Lutar pelo nosso protagonismo, pelo nosso
espaço nos locais de poder. Imagine aquela época, século XIX, entendeu? Então, Maria Quitéria, ela é uma grande mulher, ela precisa ser lembrada todos os dias. Maria Filipa, outra. Mas eu não quero trazer apenas a memória de Catarina Paraguaçu, de Maria Quitéria, da abadesa Joana Angélica, que abriu o convento ali para poder, Deu né? a sua vida. Isso, deu a vida, ela foi Marte, né? Maria Quitéria, Maria Filipa. Mas eu quero trazer à memória que os movimentos feministas negros, que também colaboraram muito para a nossa independência, colaboraram e colaboram muito para a construção do país que nós temos hoje, para a questão da racialidade, né? Para a questão da unificação da identidade dos povos. E chama atenção a cidade de Cachoeira, no Recôncavo. Linda. Que foi onde tudo começou, onde essa luta, essa reunião para combater as tropas portuguesas lá em Salvador, foi reunido no Recôncavo Baiano, em Cachoeira. Se vocês não conhecem Cachoeira ainda, por Eu favor. não conheço. Eu também não. É um cartão postal. Você entra na cidade, é a história do Brasil vivida. Não tem nada modificado. É muito lindo, é muito maravilhoso. Eu preciso voltar lá. Quando eu voltei, eu fui lá. Foi maravilhoso. Com a condição, você me leva, tá? E lá eu descobri a história das irmãs das irmãs da Igreja da Boa Morte, alguma coisa assim. Me perdoem, mulheres de lá da Boa Morte, se não é a Igreja da Boa Morte. É um movimento, né, que existe até hoje. Esse movimento, durante o período da escravatura, eram feitos por mulheres. O que essas mulheres faziam? Elas pegavam roupas dos brancos, dos donos, né, dos grandes, dos coronéis, dos portugueses, dos que dominavam, Sim. Ia para os rios lavar essas roupas de ganho, que é chamado roupa de ganho, né? Ganhava o dinheiro para poder libertar os homens escravos. Olha o protagonismo Das mulheres, dessas mais uma mulheres. vez. Olha há quanto tempo, há séculos, nós somos emancipadas. E ainda hoje nós estamos buscando por um empoderamento que a gente já deveria ter sido conferido a nós há tanto tempo. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Liz dele, só para perguntar para ela, rapidinho, que meu celular bugou aqui. Tá querendo me amostrar. Bom, Oi, Liz. antes de você perguntar, porque vocês já tocaram em vários pontos aí que eu queria fazer comentário. Foram vários assuntos que vocês trataram aí, né? Primeiro, é com relação à data 2 de julho, que foi sempre tratado nos livros de história de uma forma, às vezes, secundária e, na maioria das vezes, até invisibilizada. Nós, pelo menos a minha geração, e acredito que a geração de vocês também, conhece a independência do Brasil, tal como vocês já mencionaram aí, pelo 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, decretada pelo Dom Pedro I, né? Só que ali foi o começo da batalha, né? Como vocês já disseram aí, não vou repetir. E essa batalha durou 1 ano e meio e que culminou, consolidou na Bahia aí, começando aí em Salvador, em todo o Recôncavo Baiano, igual estava dizendo aí, Cachoeira. Mas não é a questão apenas do 2 de julho a gente sempre mencionar isso. A gente tem que fomentar e exigir do poder público local. Acho que caiu. Eu não. Está ouvindo? Acho que Estamos. caiu. Mas fomentar e exigir do poder local que esse reconhecimento esteja nos livros de história, esteja na sala de aula. Que as nossas crianças, os nossos adolescentes, estude e compreende a história tal como aconteceu.
como se deu essa batalha? Quem foram os seus protagonistas? Né? E isso não parte apenas de um programa Política Sem Mistério estar no ar e 5 mulheres debater a respeito deste assunto. Precisamos mais do que isso. Nós precisamos escrever. O Brasil hoje tem uma nova literatura, tem novos livros de história. Porque senão a criança que está na escola nesse exato momento, ela vai estudar o 7 de setembro como marco da independência. E que não se foi consolidado ali, e sim no estado da Bahia. E tal como vocês já mencionaram, se existe uma beleza nessa história toda, porque foram batalhas, quem lutou e que deu sangue foram os escravos, recém-alforriados, foram os indígenas, foram a estratégia de várias mulheres, tal como vocês mencionaram aí, nomes importantes. Eu tenho a minha especial, que é a Maria Quitéria, que eu me vislumbro no papel dessa mulher. Né? A Joana Angélica, como vocês mencionaram. Mas mais do que isso, cabe a nós, todos que têm conhecimento, né, fomentar pessoas que escrevam livros, que façam teatro, que façam peças teatrais, porque a cultura é que não deixa a história morrer. A nossa história foi apagada e foi contada pela voz eurocêntrica, da forma com que ele... Tanto é que eu conheço a independência através da literatura de Pedro Álvares Cabral. E isso é tão sério que o 2 de julho, eu tive presente o ano passado, o 2 de julho ele é feito hoje porque ele é o dia em que teve aquela entrada da tropa vitoriosa nas ruas de Salvador, consolidando a retirada das tropas portuguesas. Aí todo ano tem o 2 de julho. Mas muitas pessoas estão indo para o 2 de julho e nem sabem sequer o que significa o 2 de julho. Que aquilo ali foi a entrada das tropas, homens, pretos, indígenas. Tanto é que se você for no 2 de julho, você tem indígenas lá participando. O que acontece hoje? Muitos a categoria e setores da população, principalmente a política, se apropriam desse momento e colocam a nossa história de forma secundária. E isso vai transmitindo de geração para geração algo muito equivocado. Então, o programa ele tem essa importância de dizer que nós temos a obrigação de não deixar a cultura, de não deixar as nossas festas, de não deixar o nosso teatro, os nossos livros e os nossos espaços culturais serem apropriados. Estou vendo o Ignaldo França, presidente do Conselho Municipal de Itabuna, convocar uma audiência pública muito preocupado com a cultura de Itabuna. E são esses gritos que oferecem resistência para que a política pública da cultura verdadeira não morra. Jéssica, como eu fiquei feliz com o repatriamento de um manto que pertence aos Tupinambás. São essas atitudes que vão devolvendo a verdadeira história do Brasil e dos donos dessa terra. Então, a gente tem a necessidade, né, nesse programa, de chamar a atenção para que as pessoas vão para a Câmara de Vereadores agora, né, participem,
das audiências públicas, porque ali é que são tomadas as decisões. Política Sem Mistério, ele existe justamente a isso, para que as pessoas tomem conhecimento da história tal como foi contada aí por Gó, por Viviane, por Jéssica, e que essa verdadeira história de aula, essa verdadeira história entre para a sala de aula e que seja escrita por quem realmente vivenciou, que são as nossas ancestralidades, que é a literatura indígena, que é a literatura dos povos pretos, que esses que carregam a verdadeira história possa, né, ter os espaços de fala e oportunidade. Porque se a gente deixar, a gente vai contar a história de Pedro Álvares Cabral lá nas margens do Rio Ipiranga. Perfeita a sua fala, Perfeita, Liz. Liz, E eu quero aqui dizer que, para além de uma necessidade, é uma obrigação nossa, enquanto formadoras de opinião, né? Fazer parte desse trabalho, fazer parte das audiências públicas, especialmente essa audiência pública para a qual fomos convidadas enquanto Políticas Sem Mistério, pelo Conselho Municipal de Cultura. Então, nós precisamos exatamente disso que Elis dele está falando, que a história seja contada por seus verdadeiros autores, né? Nós temos aí Elisa Lucinda, nós temos Emicida, nós temos Mano Brown, nós temos aquela que faleceu, eu nunca lembro o nome dela. Não, a outra do cabelo, que era ex-esposa de Garrincha, Manuel Garrincha. Elza Soares, nós temos Alcione, nós temos Conceição Evaristo, nós aqui contando, fazendo histórias. Então, essas literaturas, não é menosprezando as literaturas que são abordadas na sala de aula, mas nós precisamos inserir no conteúdo programático, inserir na cultura das nossas crianças, dos nossos adolescentes, as histórias que são construídas por nós mesmos, pelo nosso próprio povo, pela nossa própria vivência, né? A gente não pode esquecer das histórias dos guetos, das histórias dos bairros, das histórias das comunidades, das histórias dos centros, das histórias dos capoeiristas, das histórias que foram construídas pelos indígenas e pelos negros, para que esta cultura não morresse com o sincretismo religioso, que foi que os negros e os escravos faziam para que a cultura africana aqui no Brasil não morresse. Se inteligentíssimos que somos negros, fizemos um sincretismo religioso para manter a cultura. Então, essa Nossa Senhora da Graça, ela é uma forma de trazer à memória a história da indígena Catarina Paraguaçu. E ainda eu gostaria de puxar um link e dizer assim, o que seríamos de nós se não fosse a nossa história, a história do Brasil, a história dos nossos ancestrais. Então, às vezes eu fico me perguntando como é que ainda existem pessoas que pisam na história, pisam nas culturas. Porque nada de nós seríamos sem essas culturas, sem essas histórias. A gente tem um passado, e é um passado significativo, valorativo, de muita importância para quem nós somos hoje. Porque existe, você que está aí de casa, nós que estamos aqui, existe uma Joana Angélica, né? Joana Angélica, existe uma Maria Quitéria, existe uma Maria Felipa dentro de nós. Existe uma dessas mulheres dentro de nós. Porque essas mulheres, elas estavam cansadas de ver tudo aquilo ocorrer de forma que elas estivessem ali no cenário invisibilizado. Então elas correram para a luta. E nós, todos os dias, amanhecemos os dias e continuamos lutando. Lutando contra o machismo, lutando quanto ao menor salário, lutando contra qualquer tipo de violência, né? Então, nesse sentido, essas mulheres, né, que ficaram aqui na nossa história,
elas nos representam e elas devem ser memoradas, relembradas, assim como o Liz colocou aqui, minha amiga Gó, Vivi colocou. A gente tem que sim lembrar dessas mulheres, porque elas fizeram parte dessa história e não devem ser esquecidas e devem ser contadas assim em sala de aula. As prefeituras, os municípios devem se preocupar com a cultura, porque essas coisas, se não serem abordadas, não serem faladas e não serem repassadas, serão esquecidas. E uma pessoa sem conhecimento, ela precisa ter conhecimento, porque conhecimento é libertador, gente. É libertador. Liz, eu vou passar a palavra já para Viviane, mas eu quero aproveitar rapidinho o momento de Liz ali para dizer o seguinte, Liz, é que a gente precisa trazer para nós, o nosso cotidiano, para a nossa rotina, a ideia de que a independência do Brasil, que foi realizada aqui na Bahia, ela remete, até o hino remete à independência que foi, né, decretada lá no 7 de setembro de 1822. Quando fala assim, nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que o primeiro. Vocês já observaram que brilha mais que o primeiro? O primeiro sol foi aquele decreto lá, o grito lá, né, de independência de Dom Pedro I, e o segundo sol é o daqui. E ainda tem uma outra referência. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Campinas do Cabrito e Pirajá, que foram os locais de batalha, também estão mencionadas no hino, na construção do hino da Bahia, que é um hino muito bonito, né? Então, nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que o primeiro. É sinal que neste dia, até o sol é brasileiro. Então, que a independência do Brasil, ela não foi decretada por portugueses, ela não foi decretada por nenhum estrangeiro, ela foi aqui, em Cachoeira da Bahia. A independência do Brasil foi realizada pelos povos brasileiros, pelos indígenas, povos originários, o povo negro que estava aqui. E aí eu queria perguntar, Alice, para você, já passa a palavra, viu, Vivi, que eu sei que você está doidinha para falar. Assim como eu trouxe aqui essa questão do hino, né, para fazer algumas referências, eu queria saber se existem alguns costumes para celebrar a participação das lutas pela independência da Bahia, como as mulheres que contribuem nesta luta feminista. O que é que você traz para a gente como costumes? Gó, olha só. Primeiro eu quero mencionar que é uma injustiça tão grande o 2 de julho, né? Primeiro que ela deveria ser feriado nacional, não 7 de setembro, né? 2 de julho que deveria ser o feriado nacional. A segunda injustiça, você mencionou aí na sua fala, que a batalha foi vencida, né? A nossa vitória, a nossa independência, ela se deu pelas mãos dos donos dessa terra. Um dos principais atores, soldados dessa batalha, né, que foi por fronte contra as tropas portuguesas, foram os brasileiros, foram os indígenas, foram os escravos, né, que foram pela diáspora trazido para trabalhar na escravidão brasileira. Então, foi esse grupo formado, né, de brasileiros que, inconformado com o monopólio da coroa portuguesa, que venceu a batalha. Então, é uma batalha que foi vencida pelas mãos de brasileiros. E a história, infelizmente, não é nos ensinada e não é ensinada para as nossas crianças dessa forma, né? Enquanto aos costumes, né, se a gente não tem,
contado nos livros de história. A gente só tem os costumes, vamos dizer, que eu me lembro, eu não sei se vocês lembram, meu 7 de setembro, a gente colocava um chapéuzinho de soldado com as cores da bandeira do Brasil, né? Fazia uma bandeira do Brasil, às vezes as escolas colocavam a bandeira do Brasil, colocavam as crianças ali vestidas de soldadinho e cantava, né, o hino da independência. Não 2 de julho, né, que o sol brilhou muito mais reluzente e muito mais diverso pelas mãos dos brasileiros. Então, a gente não tem, você vê, a nossa cultura e a nossa história foi subtraída, a verdadeira. E é isso que, de uns meses para cá, do último carnaval de Itabuna até para essa festa, as últimas festas juninas, tem aguçado mais a minha reflexão e a minha preocupação com a preservação das culturas e a retomada daquilo que realmente aconteceu, né? Igual se você perguntar, Liz, você tem algum costume feminista de Joana Angélica, de Maria Quitéria, de Maria Filipa? Eu não tenho. Eu nunca fui vestida na escola de Maria Filipa. Talvez alguma criança numa escola em Cachoeira, que acredito que tem um pouco, porque foi cenário dessa batalha, por uma questão de ter sido local, possa ali a criança conhecer Maria Quitéria. Mas, na minha infância, lá em Minas, aqui em Minas Gerais, que eu com certeza estudei Maria Quitéria nos meus livros, né? E nunca vesti a roupa da Maria Quitéria. E nunca li uma literatura de autoras que se inspiraram em Maria Quitéria, que hoje eu me inspiro, né? Que foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela foi a primeira mulher militar. E não podia ter mulher, ela foi lá, pegou a roupa do cunhado, o soldado Medeiros, vestiu, fingiu que era homem, depois o pai foi lá, a dedurou, e mesmo assim, o exército, mas ela sabe lutar, ela sabe pegar em armas, né? Ela passou a vida inteira caçando, a mãe morreu quando era pequena, ela caçava para ajudar na subsistência familiar, e a mulher sabia tirar bem, então deixa ela quieta aí. Então, ela foi a primeira militar só agora, em 2015, 2018, que ela foi recebida como heroína da pátria. Olha tanto que nós estamos atrasados. Então, você falar, a Gol fez uma pergunta extremamente importante. Será que as meninas se inspiram em Maria Quitéria? Se inspiram em Joana Angélica? Catarina Paraguaçu? As marisqueiras da ilha de Itaparica? Então a gente fica perguntando. Quando eu fui na aldeia dos Tupinambás, recentemente, eu encontrei Célia, tia de Jéssica. Nossa aí, apresentadora. Ela estava ali fazendo oficina das pinturas indígenas dos povos tupinambás, no filho dela que pequenininho, nos primos, que é um pouco maiores, adolescentes e jovens. Eu não tenho a cultura. Eu alcancei porque eu tive a oportunidade de estudar, desenvolver uma vida acadêmica, literária, mas a minha geração não conhece. Se eu andar aqui, eu vou, na hora que passar alguém aqui, eu vou perguntar se alguém conhece Maria Quitéria, se alguém conhece Joana Angélica. Acho que se eu perguntar aqui, com certeza, ninguém ouviu falar. Isso é um apagamento. Nessa mesma linha de raciocínio que vocês falaram, né? Desse apagamento que acontece, eu estava lembrando aqui sobre um movimento que teve a escola de samba Beija-Flor,
Ninápolis, deixa eu só confirmar aqui. Nilópolis. Nilópolis, eles Nilópolis. trouxeram para Marquês de Sapucaí o enredo Brava Gente, que era exatamente esse grito dos oprimidos na independência, né? Querendo desconstruir, desconfigurar essa questão tanto da data quanto dos sujeitos. Principalmente dessa questão, quando a gente fala com quem conta a história da gente, né? Quem são as pessoas? Será que nós que somos os protagonistas estamos contando nossas próprias histórias ou estamos ouvindo por pessoas que têm poder, né? Vamos supor. Isso. Então, assim, é interessante a gente trazer, porque até para quem está do outro lado de casa, ver que é preciso haver esses movimentos, é preciso haver esse grito, né? Grito pela independência. E principalmente por nós, primeiro precisamos conhecer para podermos gritar. E gritar por essa independência, né? Essa semana, dois parlamentares conversavam e um dos parlamentares falou para a outra: o que você vê é um recorte daquilo que você tem da sua realidade. E ele fez menção à questão dos povos originários, dos povos indígenas quando chegaram aqui. Quando chegaram aqui não, já estavam aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, eles viam uma embarcação, mas eles não sabiam o que era aquilo, né? Então, da mesma forma que os indígenas, eles não sabiam, eles tinham o recorte do que era o Deus deles, o Deus Sol, o Deus Lua, Deus Natureza, o que era viver bem, era cuidar da natureza, a natureza era sagrada, nossos rios, nossas águas, né, nosso meio ambiente, que hoje nós estamos lutando muito. Então, o mundo para eles era aquilo. Então, vieram as culturas eurocêntricas e trouxeram para eles o recorte de uma realidade que não é a nossa. E esse apagamento vem sendo justificado muito por isso, pelo branqueamento que até hoje, ainda que meio que, né, camuflado, existe, né, o branqueamento. Por que a capoeira foi criminalizada por tanto tempo? E só recentemente na Bahia é lei. É reconhecido como cultura a capoeira. Por que as músicas cantadas por negros, por que as músicas, por que os raps, os funks, o samba que teve grande importância nas lutas, nos movimentos negros para a independência, para a construção desse país? Porque, justamente por isso, porque nós não somos autores da nossa história, né? Eu tive um professor de história que ele falava: seja autor da sua história. Nós não somos autores da nossa história, mas nós queremos, como Viviane falou, queremos desconstruir. E essa desconstrução, ela só vai ser feita na base. Na base, como a própria Lisdele disse, na conteúdo programático, né? Quem passando lá o povo na rua, você sabe quem é fulano de tal? Quem foi Joana Angélica? A gente passa em Salvador, Avenida Joana Angélica. Quem foi Joana Angélica? Por quê? Pirajá, estação de Pirajá. Pirajá, o que foi Pirajá? Pirajá foi um dos principais pontos de batalha da independência do Brasil na Bahia. Então, fica essa reflexão. Nós somos o Política Sem Mistério justamente para levar da melhor e da forma mais fácil e da forma mais conscientizadora possível a importância da diversidade, a importância de eu, enquanto negra, ter as minhas convicções, as minhas crenças, aos meus antepassados, os meus ancestrais, assim como Jéssica Tupinambá, indígena, assim como Viviane, que também é negra, assim como Lisdele, que é branca, que tem também suas contribuições, né? Aqui a gente não está trazendo uma rivalidade, a gente está falando sobre o que é justo, né? O que é justo para um país como o Brasil, o principal país da América Latina. Então, fica essa reflexão, deixe os comentários, perguntas. Passou alguém aí, Liz?
Não, mas eu posso, na hora que passar aqui, parar para perguntar, mas eu acho que eu vou ali para a pista. Tem muita gente fazendo caminhada aqui, eu vou dar um giro aqui para vocês verem aqui, né? O pessoal tá ali naquela pista fazendo caminhada. Eu acho que eu vou ali para lá agora mesmo perguntar se as pessoas já conhecem Joana Angélica ou Maria Quitéria, ou vamos lá, né? Vamos lá perguntar. Enquanto isso, aí vamos caminhando. Vezes. E assim, eu lendo, né, sobre nossas heroínas, Maria Quitéria, Maria Felipa, Joana Angélica, gente, são 200 anos de independência da Bahia, né? E imaginando que os negros indígenas conviviam bastante juntos e eles tinham muitas estratégias de luta. E aí, logo no início do programa, eu comentando com vocês que uma das estratégias, né, de Maria Felipa, no dia 7 de janeiro do ano ocorrido, ela preparou uma surra de cansanção. Gente, vocês têm ideia disso? Cansanção é horrível. Quem sabe o que é essa... Ainda bem que eu nunca apanhei de cansanção. Cansanção, onde bate, inflama na mesma da hora, deixa cada marca. Então, assim, não precisou nem elas usarem fogo, arma, só com esse mato da mata. Já foi uma pancada, assim, para destruir os portugueses que ela preparou. Maria Felipa, eu falei, Fora essa foi ela. incrível. O sol aí tá lindão, Elis. Olá, boa tarde. Gente, Tá sem som, Sem som, Liz, sem som. tá sem som. O áudio. Li, seu áudio caiu. depois ela faz um resumo do que ela conversou com. O áudio caiu. Seu áudio caiu. Enquanto o Liz está ali, encontrou uma pessoa, estamos aqui curiosos, né? Para saber o que aquele mineiro lá tem a dizer sobre os nossos costumes, sobre a história da nossa Bahia. E se ele, em algum momento, na escola, já ouviu falar sobre essas heroínas, Sim. né? Sobre essas mulheres que foram protagonistas, né, da história do Brasil, não só da Bahia, mas do Brasil, né? Vamos aguardar aí. Vivi, por que, Vivi, uma semana depois do 2 de julho, né? De fato, a gente está aqui hoje, neste sábado, falando sobre o 2 de julho. Para você, qual a sua perspectiva? Por que a importância de a gente estar aqui, né, falando sobre o 2 de julho? Eu acho assim que não é nem achar, né, uma confirmação, que é um marco histórico, é um marco social, é um marco que a gente precisa trazer porque eu preciso passar isso para os meus filhos, e meus filhos precisam passar isso para os meus netos, para que conheçam a história. Então, conhecer a sua história, de onde você vem, para mim é a importância da independência do Brasil na Bahia. É conhecer onde você veio, para você saber para onde você vai. Perfeito. E você, Jéssica? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, mas teve um desfile muito lindo ontem, uma festa muito memorativa em Salvador, né? E chegou até a passar no Fantástico, passou no Jornal Nacional, né? Referente à festa 2 de julho em Salvador, com representações do povo afro, né? Do povo negro, dos povos indígenas. Então, assim, com as caboclas de pena. Então, foi um momento muito forte, muito significativo, em comemoração, em memória, né, dessas protagonistas da história. Então, assim, eu acho que essa data, sim, deveria ser uma data que não apenas feriado na Bahia, mas que fosse feriado no Brasil e que fosse repassado de forma educacional, que nós, de fato, só tivemos nossa independência nesse momento em que essas protagonistas, que foi aqui na Bahia, que expulsaram de fato os portugueses, Exato. que foi uma das maiores guerras. Morreu muita gente, né? Liz voltou. Oi, Liz, voltou, que bom. Consegue Liz. nos ouvir? Consigo sim. Então, Liz, o que é que o nosso convidado aí, entrevistado, falou? Ó, ele nunca ouviu falar de nenhuma das três. Mas para você ligar de novo o fone, vai ter que sair e entrar de novo. Nunca ouviu falar de Maria Quitéria,
nunca viu falar de de Joana Angélica, de Maria Filipa, nunca ouviu falar de ninguém. Ele não conhece o 2 de julho. Tá me ouvindo? Sim. Eu vou, eu vou tentar. Ah, eu vou tentar novamente ver se alguém para aqui para falar com a gente. Mas que bom que Tá ele foi ouvindo? gentil, parou, agradecemos, Sim, estamos tá? ouvindo. Mas Vou é ver se alguém aqui lamentável, mais né, fala com a que gente. a nossa história é lamentável que a Bahia falar com o seja senhor? vista pelos sulistas apenas como turismo. Posso falar né? um minutinho com o senhor? Ó, Você já ouviu falar de Maria Angélica? De Joana Angélica? Maria Filipa? Maria Quitéria? É que é um programa lá da Bahia. Ele disse que nunca ouviu Bahia falar. Não. presente. 2 de julho, independência da Bahia. Nunca ouviu falar? Qual é o nome do senhor? Célio. Obrigada, seu Célia. Obrigada, seu Diz ele que Sérgio. nunca ouviu falar. ali. E Maria Quitéria, Parabéns como 2 de repórter. julho. Posso falar com você? É rápido. Ele tá correndo, gente. E eu vou falando com ele. Você já ouviu falar de Maria Quitéria? Maria Quitéria? É. Já ouvi falar. E Joana Angélica? E Maria Filipa? Também não, Não. 2 de julho já, são expoentes da luta pela independência do pela Brasil. independência do Brasil. É. Já estudou na Independência do escola Brasil. a Maria Quitéria? Já, mas assim, independência do Brasil, o que você quer que eu possa falar? Não, Se você quiser, eu eu só falo. quero saber se você conhece Não, a Maria não Quitéria. são. Eu Você acredito conhece a Joana Angélica? Acho que não são pessoas que Você estudou um dia? que tem, na verdade, que tem grande nome, não é? Você já Porque a gente está muito acostumado com outros personagens da história brasileira. a independência do Brasil pelo Dom Pedro I. Dom Pedro I, exatamente, né? Dom Pedro I. Qual é o seu nome? Caio Lobato. Obrigada, viu, Nada. Caio? Boa corrida. Obrigado. Liz, Olá, isso é meninas. o pôr do sol. Tô Tá pelejando lindo. aqui, mas eu não tô achando ninguém que conhece Maria Quitéria, mas tá gente. ótimo, Liz, a participação dele. Mas isso prova completamente, né? Isso aí é a própria nossa realidade. Exatamente. E principalmente em outro estado, que é a Minas Gerais, e que as pessoas não conhecem. Percebemos que a Bahia ela é invisibilizada, né? As pessoas não conhecem a própria história. Então, é um exemplo bem claro e comprovado de como nossa população age mediante a essas questões. É aquilo que a gente se deixa promover. Vou perguntar, vou tentar mais uma vez. apenas Posso fazer uma pergunta turismo. rapidinho, meninas? Ela tá adorando. Vocês já esse estudaram Maria repórter. Quitéria? Que barato. Achei Olá, uma que pessoal. já estudou Joana Angélica? Maria Filipa? Sabe quem são essas mulheres que lutaram pela independência do Brasil? Não, né? Obrigada, viu? Não, mas nunca ouviu falar delas. Elas foram apagadas da história. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada, viu, meninas? Tchau. Então, Isso Liz, comprova também a nossa juventude, o que está estudando na escola, né? exatamente. Meninas jovens que provavelmente está na escola, né, no período escolar. E o que é passado para essas meninas? Eu quero fazer a reflexão para a gente encaminhar para o final do nosso programa, infelizmente. Tá chegando tão nosso bom. horário. Falar da nossa Bahia, falar da nossa cultura, falar da nossa história por nós mesmas, né? Construindo nossa história aqui no Política Sem Mistério. É muito bom, muito maravilhoso, é muito gostoso. A gente sente uma energia muito positiva, embora as ausências de doutora Andréa Peixoto e doutora Lisdeile Nobre esteja aqui meio que, por mais que a gente sinta a energia, a gente quer vocês aqui logo, logo. Enfim, para concluir, eu quero dizer que nós precisamos deixar de sermos vistos apenas como um estado turístico. Os sulistas vêm para a Bahia. A maioria dos sulistas vem para a Bahia nas férias. É férias julinas agora. Vem todo mundo para cá. Para conhecer o quê? Apenas o turismo e a nossa cultura. Será que só eles têm culpa de não estarem sabendo de como fomos formados? Quem são? Joana Angélica, Maria Quitéria, Maria Filipa, né? Será que eles
mesmo ouvindo as músicas de Martinho da Vila, de Alcione, de Elisa Lucinda, vendo Elisa Lucinda na TV, vendo Silvio de Almeida, será que mesmo eles vendo essas pessoas protagonizando a nossa sociedade hoje, a política da nossa sociedade hoje, sabem quem eles realmente são? Então fica essa minha reflexão, essas minhas considerações finais. Eu gostaria que você, Vivi, fizesse as suas considerações finais e em seguida, Jéssica. Para você de casa e para a gente que está aqui, eu deixo o seguinte: vamos deixar de ser coautores da nossa história para ser protagonistas da nossa história. E vamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, o quão a nossa história é marcante e o quanto a nossa Bahia deve ser reconhecida pela independência do Brasil na Bahia. E você, Jéssica? E eu trago aqui essa mensagem para você, mulher que está em casa, que você se inspire nessas mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres protagonistas de uma grande história. Que você que está em casa, você também é capaz e você pode ser protagonista da sua própria história, que você é capaz de tudo, que mulheres devem estar onde elas quiserem, né? Assim como Maria Quitéria, que se vestiu de homem naquele tempo, há mais de 200 anos atrás, para estar servindo as Forças Armadas, onde era impossível. Então, não existe lugar impossível para uma mulher. Não, existe aonde ela quer estar. Verdade, né? Liz, tá aí ainda? Eu gostaria, Liz, nós gostaríamos, Liz, que você fizesse as considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje, por favor. Oi. Estamos ouvindo. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Oh, tá encerrando. Queria agradecer imensamente a todos que assistiram esse programa tão importante. Queria até passar o resultado da minha enquete, meninas. Eu fui ali para a pista, perguntei para um punhado de pessoas. Quase ninguém, só teve uma moça que acha que eu ouvi falar em Maria Quitéria um dia, mas ninguém ouviu. Uma falou assim: olha, esse ensino não foi passado para a gente. Ela mencionou que teve um ensino tradicional. Eu gostei dela mencionar essa palavra, né? Tradicional. Eles veem aquele ensino de Dom Pedro I, lá nas margens do rio Ipiranga, como tradicional. Não é tradicional, né? Quer dizer, não é contado pelas metades, né? Só contou um pedacinho da história. E os verdadeiros personagens e heróis dessa história foram apagados, né? Meninas, eu estou com muita saudade, quero mandar um abraço para todos que assistiram, agradecer quem tem acompanhado Políticas Sem Mistério e participado aí, como igual diz, interaja. E eu mando um beijo para a Deia, meu amor, que você se recupere logo dessa virose e esteja comigo na próxima segunda-feira que eu estarei aí no estúdio. Até breve, meninas. Um grande beijo para vocês e para todos que assistem o Política Sem Mistério. Em homenagem a você e a Deia, vamos fazer aqui o elo, a corrente e gritar o quê? Viva o bicentenário da independência do Brasil na Bahia! Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Beijo. Satisfação estar aqui representando hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau.